E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Temos o prazer hoje de trazer o arquiteto e urbanista mineiro, se eu posso falar assim, Perfeitamente. né? Edmar Clades, uma pessoa que acabei conhecendo há pouco tempo, mas que inicialmente nos trouxe uma curiosidade, nos trouxe um respeito, uma admiração no contexto do que ele pode nos proporcionar. Então hoje eu trouxe aqui o Edmar, o convidei, ele gentilmente cedeu um espaço em sua agenda extremamente corrida, porque ele está de mudança de Minas para cá, uma loucura, obras, enfim, para falar sobre o quê? Restauro e artes sacras. Edmar, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Fala para nós como que surgiu essa situação, por que você acabou se especializando em artes sacras, os projetos, parte de restauro, projetos. Conta para nós um pouco disso, Edmar. Bom, como apresentado aí, aqui o Edmar Clades, né? Prazer. Arquiteto e urbanista. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui participando com vocês aqui. Só nós temos que agradecer você e da gentil pessoa que você é, humana, humilde, enfim, cara. Fica à vontade. Aí, tá? Então, o Edmar, ele surgiu na arquitetura sacra, né? Eu vou falar um pouco da arquitetura sacra para a gente introduzir. Fica à vontade, a palavra é sua. Fica mais interessante. Sim. O Edmar surgiu na arquitetura sacra por volta ali dos anos de 2009, aproximadamente, sim, quando eu comecei a trabalhar por curiosidade, né? Que legal. Porque eu sou aí de uma família que já lida nessa área da construção civil, né? O meu pai era mestre de obra, o meu avô era mestre de obra, o meu bisavô era mestre de obra. Então, assim, é uma herança de família, né? Então, por que não seguir por essa mesma linha, né? Sim. E aí eu comecei a estudar arquitetura nos desenhos à mão lá em 2001, enfim, lá antigamente. Então, em 2009, ali aproximadamente, eu comecei a interessar pela arquitetura sacra, especificamente falando em projetar igrejas, né? Então, numa dada oportunidade, eu tive o prazer aí de fazer, né, elaborar um projeto de uma reforma de uma igreja e realmente peguei gosto por aquilo que eu... E essa igreja era onde, Edmar? Lá na cidade de Ouro Branco. Ouro Branco, isso, legal. Onde eu me mudei para lá em 2001. Então, lá em 2009, eu tive a oportunidade de estar elaborando esse projeto aí de uma reforma de uma igreja e aí realmente peguei gosto por aquilo que eu imaginava que seria interessante para mim atuar na minha área ali. Afinal de contas, eu já fazia arquitetura nesse período aí. Tá? Legal. Então, assim, me introduzi por aí na arquitetura sacra e fui deslanchando, fui conhecendo cada vez mais, né? Buscando conhecimento e me envolvendo cada vez mais, vamos dizer assim. Chegado em 2012, um pouco lá na frente, né? Fui convidado para compor uma cadeira, né? Na Comissão de Arquitetura e Arte Sacra de Mariana. Olha que bacana! Isso. Pelo bispo da ocasião lá, o bispo Dom Geraldo, tá? Que me convidou para fazer parte da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra de Mariana. E ele já sabia que você trabalhava com isso? Sim, por quê? Porque lá em 2009, quando eu comecei a fazer esse projeto de reforma de uma igreja, então qual que era o critério? Antes de levar lá para a prefeitura, né, passaria pela Arquidiocese de Mariana, né? Passava pelo crivo da arquidiocese para ter aprovação, vamos dizer assim. Perfeitamente. Legal. E até então não tinha a Comissão de Arquitetura e Arte Sacra. Então praticamente você criou essa comissão junto com o bispo? Cheguei junto ali, né? Que legal, vamos dizer cara, assim. Que legal. E aí esse projeto então, assim, era analisado pelo bispo, alguém que o acompanhava ali, assessorava, né? E depois ele veio com essa ideia de montar a Comissão de Arquitetura e Arte Sacra, me convidou, enfim... Sim. Aceitei o convite, lógico, né? Com todo prazer. Acho que qualquer um aceitaria, não é? Né? A verdade é essa, né? E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, porque ali na Comissão de Arquitetura e Arte Sacra, o intuito principal ali, eu representando ali a cadeira de arquiteto, tinha engenheiro, tinha historiador,
padres também que entendem muito de arquitetura. Uns gostam de dedicar mais, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho um irmão que é padre, o padre Luciano. Legal, não sabia. Que bom. O padre Luciano, ele é, assim, estudioso da arquitetura sacra. Bacana. Tá? Então você tava no meio, realmente. Tava, não tinha pra onde fugir, né? Verdade. Tinha a faca e o queijo na mão. Literalmente, como um bom mineiro, né? Não é verdade? Exatamente. Isso aí. E aí, eu fui tomando conhecimento cada vez mais também, expandindo ali o conhecimento, né? Então, mas foi legal isso aí, você falar de conhecimento. Por exemplo, artes sacras, tá? Onde que eu me especializo, por exemplo, hoje a nível de Brasil? Onde que eu, por exemplo, eu vou ter que ler. Isso. Então, o que acontece? Hoje... Existe... Só para quem está nos assistindo entender um pouquinho, porque, por exemplo, não é qualquer um que sai fazendo... Gente, não é qualquer um que sai fazendo arte sacra. Nós estamos falando de alguém que tem uma especialização na área, que se especializou, que estudou, que leu, que acompanhou, que desenvolveu, porque não é assim, né, Edmar? Exatamente. Né? Então, a própria Arquidiocese de Mariana tem a universidade lá em Mariana que tem curso de especialização em arquitetura sacra. Olha que legal, não sabia, cara. História da arquitetura sacra, por exemplo. Né? Em São Paulo, aqui em São Paulo, tem universidades aí que tem centros universitários que tem arquitetura sacra. Né? Entendi. Se não me engano, a Unisal a Unisalesiana, tem arquitetura sacra. Ah, que legal, eu não sabia. Me parece que eu já vi algo... Então deve ser mais para uma extensão ou uma especialização. É uma especialização. Ah, legal. Né? Por quê? O que acontece? O que diferencia o arquiteto convencional? Quando eu falo convencional, é o arquiteto que projeta residência, comércio, né? Eu trato assim como arquitetura convencional, que é o que a gente, de fato, assim, estuda mais lá na faculdade, né, na universidade. E aí, quando você sai da universidade, né, você busca se especializar em alguma área que mais te chama a atenção. E aí, o que diferencia esse arquiteto convencional de um arquiteto que tem uma especialidade em arquitetura sacra? É esse curso aí, né? Mas aí ele vai entender a fundo de espaços litúrgicos. Tá entendendo onde a conversa vai chegar? Sim. Para você saber, o arquiteto especializado nessa área, você saber lidar com o zelo, com o cuidado da casa do Pai. Exatamente. Né? A casa celestial, o ponto de encontro das famílias, para o momento de oração. Você observa que, normalmente, né, a igreja é aquele ambiente onde você tem uma paz de espírito. Ao se adentrar naquele ambiente, você já, assim, comunica com Deus. Você já está ali com ele batendo papo direto. Deus está em todo lugar, está aqui, está na igreja, está em você, está em mim, está, né? Mas, assim, quando você fala, vou para uma casa de oração, né? Especificamente falando numa igreja católica, por exemplo, você vai ali, quando você adentra, você já tem que ter um contato direto com Deus pela paz de espírito que o ambiente lhe proporciona, né? Então, o que acontece? Esse estudo da arquitetura sacra, ali você vai saber o porquê que o presbitério, que é o local onde o padre preside ali, né? Tem uma mesa onde ele fica de frente para ela, que é o chamado altar, tecnicamente dizendo, né? Por que ao lado dessa mesa tem uma outra mesa pequenininha onde coloca-se a Bíblia, que é o ambão, né? Por que a cadeira onde o padre, o celebrante, né? O sacerdote que está ali celebrando, ele tem uma cadeira diferenciada, que é a cátedra, ou sédia, né? Por que ela tem um ressalto debaixo da cadeira, que é o que se chama de supedâneo, para elevar a cadeira? Tá entendendo? Você tá vendo, Wendel, o que a gente está aprendendo hoje? Fantástico, hein, pessoal? Olha o que vocês estão tendo oportunidade hoje, hein? Na liturgia moderna, por exemplo, a gente está vivendo aí a era do Concílio Vaticano II, né? Que é o Concílio da Idade Moderna, vamos dizer assim. O que o Concílio da Idade Moderna, o Concílio Vaticano II especificamente, ele traz? Ele traz aí uma modernização
dos espaços litúrgicos, Tá. tudo dentro aí de uma norma, vamos dizer assim, né? Para não sair cada um fazendo o que acha que convém, né? E aí, num resumo bem assim, direto, de forma a envolver a Assembleia, os fiéis, Mais ainda, né? mais ainda com a celebração. Porque você tem, antes do Concílio Vaticano II, a gente tinha o Concílio de Trento, Concílio de Trento, né? Na verdade, ali por volta do ano de 1570 aproximadamente. Então, tinha as missas ali de missa tridentina, porque o nome é estranho, tem a bolinha aqui, viu? Sim, sim. Missa tridentina, é onde o padre, às vezes alguém que está nos assistindo aí vai saber, ou o pai já contou, ou a avó já contou, daquela missa onde o padre, ele sentava de costas para os fiéis. Sentava não, ele presidia, né? De costas. De costas para os fiéis, é a missa tridentina, lá do Concílio de Trento, né? Onde às vezes o que o padre falava, a assembleia, vamos dizer assim, né, os fiéis, quase não ouvia, porque ali prezava muito pelo silêncio na casa de Deus. E aí... Que era um momento talvez de meditação de também. Meditação, Perfeito. Né? Justamente pela a forma, né, a morte de Cristo ali. Então tinha muito esse zelo também por essa questão, enfim, legal. Enquanto o padre estava rezando lá no momento dele ali, os fiéis estavam ali, às vezes, rezando um terço, por exemplo, né? Mas o padre estava rezando em latim, nem todo mundo entendia aquela linguagem ali, né? Então, o que acontece? Com essa questão do Concílio Vaticano II, houve aí uma modernização desses espaços litúrgicos, e aí, sendo mais direto, o padre ele já virou para a Assembleia, né? Ele já ficou de frente para a Assembleia, aí já tem ali o presbitério onde o padre preside, né? E logo à frente tem a Assembleia, mas hoje você pode observar que na liturgia moderna, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro, a Basílica de Aparecida. Sim. O foco central da edificação religiosa ali é o presbitério, que ele está ao meio. E todo mundo mas chegando, a Assembleia está se envolvendo ali, no entorno ali. Essa é a concepção da liturgia moderna. Mas aí tem todo um porquê disso aí. Então, assim, por isso que o arquiteto ele precisa de se especializar nessa área da arquitetura sacra, para ele entender a fundo o porquê, quando, onde fazer ali dentro daquele projeto, e como fazer, né? Então, assim... Para você literalmente atender essa situação, né? Porque é legal isso que você menciona, porque o padre, voltado para os fiéis, né, ou para a Assembleia, ele está propagando a palavra do Senhor, do Pai. Perfeitamente. Né? Então, esse é o intuito, né? Isso. E aqueles que estão ali acompanhando, né, podem ter o prazer de receber essa bênção, vamos dizer assim, né? Perfeitamente. E tudo fica assim mais participativo também. Que é um dos intuitos, é colocar a comunidade ali, a Assembleia, os fiéis, participando da celebração, fazendo parte da celebração, né? O contrário do que eu disse daquela missa lá, tridentina, onde, às vezes, quem ouvia o que o padre estava pregando ali, né? Pregando não, rezando, né? Era só o auxiliar dele que estava imediatamente ali ao lado dele. Né? Perfeito. E era em latim ainda. E aí? Né? Mais essa, né? Mais essa. Que é outra questão também. Aqui tem a colinha aqui, ó. A língua vernácula, né? Com esse Concílio Vaticano II chegou a língua vernácula, que é aí a liberação para que a língua mãe de cada nação, né, pudesse ser adotada para as missas, por exemplo. Para um bem comum também. Para um bem comum. Sim. Porque adianta você contar aí uma historinha aí dos 3 porquinhos em mandarim? Não consegue. No Brasil? Como. Não tem como. Não vai entender. Sim. Então, a liberação aí de adotar aí a língua mãe da nação,
né, para presidir a missa, também veio trazer muito essa abertura de participação da Assembleia também nas celebrações. E até se você for ver, olha que interessante, né? A gente está falando sobre isso, mas se você, no caso específico aqui, como arquiteto, não souber de tudo isso que você está nos ensinando, essa aula ímpar que você está nos dando hoje, como que você vai determinar os espaços, aonde vão ser os locais adequados, por onde eu vou acessar, né? A gente falando um pouco há um tempinho atrás agora de um átrio. Isso, né? Perfeitamente. Então, assim, não é simplesmente projetar. É sim projetar, com certeza, mas saber como projetar. Porque, assim, puxando um gancho, tá? De tudo que a gente está falando, principalmente em artes sacras, ou na arquitetura sacra, vamos dizer assim, é conhecer o cliente. Isso, se eu fizer uma associação, né? Eu costumo contar em alguma das minhas aulas, né? Essa acho que eu não contei para você ainda, Wendel. Uma vez nós fomos apresentar um projeto para um casal, né? E apresentamos uma área gourmet para o casal. Só que, assim, eu falo para vocês que estão nos assistindo. Quando forem desenvolver um projeto, saber o que o cliente quer. Procurar entender qual que é a rotina, o dia a dia. Então, a hora que eu apresentei uma área gourmet para esse casal, o casal falou assim, mas não é isso que a gente quer. Aí que eles foram me contar, Wendel, que eles viajavam segunda de manhã e sempre voltavam na sexta, logo depois do almoço ou no meio da tarde. Então, o que eles queriam? Eles queriam uma sala de TV aconchegante para que eles pudessem assistir às séries, ter aquele momento junto e ter uma cozinha com uma ilha legal para eles cozinharem os dois juntos, tomando um vinho e com a família. Eles não queriam fazer festa. Olha só. Então, assim, é interessante a gente mencionar que o conhecer do cliente, saber do assunto do que se trata. Eu lembro que tinha um grande amigo nosso, ex-coordenador do curso, professor Rubens, que ele falava assim que um dos melhores lugares que ele fez de estágio na vida dele foi numa loja de material de construção. Por quê? Porque ele conheceu os materiais. Fez a associação. Entendi. Então você imagina você, voltando a artes sacras, fazendo projeto dentro de igreja, participando de uma comissão. Não tem escola melhor. Verdade. Né? Então, assim, é legal você pontuar, né, do jeito que você está nos proporcionando esse conhecimento todo hoje, sobre, assim, para eu desenvolver uma igreja, eu preciso conhecer a liturgia como um todo. Perfeitamente. Quer exemplo na prática? Por favor, agora. Tem como abrir o Instagram aí? Por qual? O Arquitetura Sacra ou Mercado. Abre, por favor. Aqui. É o seu Instagram, Arquitetura Sacra ou Mercado. Isso. Olha que legal, gente. O Edmar, olha o Edmar aí. Então, pode ir subindo aí, né? Vamos lá. Fica à vontade, Edmar. Dá uma pausa aí. Olha essa imagem aqui ao centro aqui, ó. Olha que legal. O que é isso aqui? É um púlpito? Uma pia batismal. Uma pia batismal. Pia batismal. Pra mim era um púlpito. Sabe onde essa pia batismal se encontrava? Não. No batistério dessa igreja aí. Essa igreja é lá da cidade de Diogo de Vasconcelos. Eu elaborei o projeto, legal, de restauro dessa igreja aí, tá? E aí o que aconteceu? Nesse projeto, eu tive que fazer o mapeamento, né? O levantamento, né, em loco, de como que era, elaborar o projeto de as-built da igreja, porque não existia, né? Muitas das igrejas antigas não tem mais o projeto. E aqui é o projeto. antes e o depois. Não. Aí é o processo para chegar naquele lá, mas aqui não é o antes ainda.
Essa pia batismal estava num batistério. É porque quando você legal. falou há pouco aí do átrio, que a gente estava conversando agora há pouco, eu lembrei dessa igreja aí para contar e mostrar, né? Olha que legal. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz exatamente. Boa. Então, o que acontece? Nessa igreja aí, o batistério, ele já era no átrio. Porém, no átrio, logo na entrada? Mas deixa eu te contar, tem mais coisa aí surpreendente. Que legal, Wendel. O batistal será... Batistério. Batistério, desculpa. E aí, esse batistério, ele estava num ambiente de aproximadamente 1,5 m por 1,5 m. Nada. E ali tem uma porta para você adentrar. Sim, né? Que já toma então, pelo menos 90 centímetros. Caiu até em desuso, porque não era... o ambiente não era prático. Perfeito. Né? Perfeito. Não permitia o pai, o padrinho, o padre celebrar ali o batismo, né? Mas até aí ele estava no local certo. Porém, a dimensão do ambiente que não estava adequada. Ok. Tá? Aí o que acontece? Eu chamei o padre, tá? Que aí no caso entra aí a vez do cliente, que é o que você falou, a gente tem que entender o cliente. Perfeito. E no caso, você tem que ter o conhecimento, que a gente está falando da arquitetura sacra, você tem que ter o conhecimento a fundo do assunto, né? Porque, olha o que eu vou contar aqui, esse batistério não era usado. E aí o padre adotou uma nova pia batismal e colocou lá no presbitério da igreja. Que aí já perdeu a... seguindo a nova orientação litúrgica, o que acontece? Você deve ser batizado, a orientação você deve ser batizado para depois adentrar. Então, quando você está no átrio, você ainda não adentrou. Perfeito. Então, o que o Edmar fez naquele projeto ali? Ele pegou aquela pia batismal original da igreja, que estava num batistério de aproximadamente 1,5 m por 1,5 m, que estava em desuso, e trouxe para o átrio. Cara, que bacana. Aí sugeri instalar esse batistério aqui, nessa quina aqui do átrio aqui, tá? Tá. Aí o que acontece? Como decorar isso aí artisticamente? Porque eu também não posso chegar ali e fazer uma pintura remetendo aos antigos, aquelas pinturas históricas que a gente vê nas igrejas históricas. É um falso, né? Eu não posso causar esse falso. Eu tenho que fazer restaurar aquela intervenção, mas deixar transparecer que foi uma intervenção. Aí entra na questão do restauro. Nesse caso ali, o que aconteceu? Só existia esse ambiente do átrio. Eu trouxe a pia batismal, coloquei aqui nessa quina. Juro que para mim você ia me falar o contrário. Que você ia fazer a adequação sem que parecesse que passou pela intervenção. Não, nesse caso eu tenho que mostrar que houve uma intervenção. Esse não é o original de verdade. Entendi. O original estava lá, mas ele estava em desuso. É um ambiente muito pequeno. Então, quando essa pia batismal veio para cá, aí eu tive que dar vida ao ambiente. Perfeito. Então, o que aconteceu? Eu pedi para fazer uma prospecção dessa parede, tá? Dessa quina aqui. Porque me passou pela ideia um projeto. Tá. Aí, o que aconteceu? Nós descobrimos, nessa prospecção, que essa parede, 1,90 m de altura e com 60 centímetros de espessura de parede, ela tinha pedra a 1,90 m de altura. Caraca. E que para cima, que ainda tinha aproximadamente, aproximadamente ali seus 15, 18 metros ali para cima ainda, é tudo de tijolinho de barro. Olha lá, essa parte de cima. Essa parte de cima. Né? Aí, qual que foi a solução? Colocar um painel de vidro, tá? Fazer uma moldura em volta desse painel de vidro, colocar uma fita LED, aí eu estou descrevendo o projeto, né? A execução. Sim. Colocar uma fita LED para ter luz indireta, valorizar o ambiente, e nesse vidro que é em quina, né? Um juntando com o outro ali na quina, aí a ideia... É uma perspectiva 3D. Isso. Aí a ideia de colocar sensacional. em um vidro Jesus e no outro vidro João Batista batizando Jesus. Ideia fantástica. Tá entendendo? Sim.
Você criou como se fosse... você replicou, talvez, a história do batismo. Isso, a história do batismo. Exatamente. Mas dentro da leitura moderna. Fantástico. Tá entendendo? Sim. Aí deixou de existir agora aquele batistério lá no Interno. presbitério, Uhum. né? Uhum. E agora ele veio para o local mais indicado, que é no átrio. Que é na entrada Para da você igreja. passar pelo processo de entrar após ser batizado. Fantástico. Fantástico. Então esse foi o exemplo na prática aí. E assim vai, você tem que ter esse conhecimento da arquitetura sacra para você projetar por causa desses detalhes aí. Porque às vezes também vai voltar no que você falou, o cliente quer uma coisa, mas você tem que dar um parecer técnico para ele, Sim, por que não sim. deve ir por aquele caminho. Sim. Puxando um gancho disso aí, o restauro. Então, o que acontece? A parte do restauro tem... Porque você alguma coisa você precisou manter com características da época. Sim. Por isso que eu tô falando, pessoal, dessa associação, nesse caso em específico da arte sacra com restauro. Isso. Que o Edmar vai nos contar mais ainda sobre isso. Então, vamos pegar, por exemplo, tem um outro exemplo aí? Pode pegar uma outra... Pode, fica à edificação. vontade. Aqui, ó. Edmar, você que vai conduzir o Wendel. O que o Edmar pedir de foto, você pode colocar. Ele que é o cara hoje. Beleza. Então, ó, vamos só ajustar aqui, ó. Pode passar aí. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é um processo de restauro, ó. Você encontra uma edificação, essa aí é a parte do coro, tá? Da edificação. Você encontra uma edificação nesse estado aí. E aí, o que fazer? O que fazer? O que você faz, Wendel? Você não sabe. Eu também não sei, Wendel. Por isso que a gente trouxe o Edmar aqui. O que fazer? Vamos lá. Então, assim, essa peça aqui, né, que a gente tá vendo, de Sim. comprido, é uma peça que está aí para fazer um apoio, uma escora, alguma coisa assim. Ela não faz parte da estrutura original, não, tá? A gente vê o barrotamento aí, ó, todo cortadinho, certinho. Os profissionais de antigamente, né? Outra categoria. Assim, para trabalhar com madeira não tem igual. Não tem igual, né? sim. Então, o que acontece? Aí, Inclusive, Edmar, um dia eu vou te passar o contato de um senhor aqui de Araçatuba, o senhor Freitas. Acho que eu já falei por favor. do Freitas. Ele é pra madeira... baita profissional. Eu vou te apresentar o Freitas. A gente costuma dizer isso, é um baita profissional. O Freitas é fantástico. Excepcional. Então, o que acontece? Originalmente, isso aí foi bem feito, bem planejado, escolheu a madeira de qualidade, que tivesse a resistência ali contra insetos, né? Insetos xilófagos que a gente fala, os cupins, né? Sim. E por mais que teve aquele cuidado, né? Mas com o passar dos anos, essa madeira, ela vai perdendo vai se decompondo, porque os bichinhos, eles são danados. É complicado. Se eu te contar, você não vai acreditar. Abrindo um parênteses aqui. Sim, fica à vontade. Eu já vi. Dizem que cupim não ataca braúna. Não sabia. Eu já vi braúna nessa mesma igreja aí, ó. De 9 metros de comprimento, seção de 50 centímetros, espessura de aproximadamente 35 a 40 centímetros. Uma peça, você tá me falando? Uma peça. Você tem noção que é isso, Wendel? Que é o barrotamento. Tá? Rapaz, é maior que a nossa mesa lá de comida, Wendel. 9 metros de comprimento. O cupim entrou de um lado e saiu do outro. Comeu o miolo da braúna. Que é uma madeira extremamente nobre. E dizem que cupim não come braúna. Mas come sim, tá? Que loucura, então, o que acontece? O processo de restauro que a gente vai executar nessa parte aí, por exemplo, aí, ó. Então, madeiras bem selecionadas, etc, né? Durou aí por um bom tempo, né? E aí depois começou a aparecer... Esse bom tempo que às vezes você fala, se você... Isso aí tem 150 anos aí. O Wendel, o Edmar, cara, é de uma simplicidade, Modesto, de uma humildade, uma modéstia. Madeira duraram algum tempo. 150 anos, 150 Wendel. anos. Que é isso, cara? E aí, quando chega um determinado tempo, começa a aparecer aquela bolinha que o cupim solta, né? Aquele carunchinho, né? Que vai gerando aquele pozinho que vai se farelo. Que é tipo um farelozinho, né? E aí, como não houve o tratamento de prevenção...
que é um item... Acho que na época, acho que nem tinha tanto disso. Tinha, também, Edmar? nem tinha tanto disso. Né? Um não, verniz. Não se pensava nisso. Não se pensava nisso, né? Até eu falo por quê? Por conta da abundância que a gente tinha de madeira. É verdade. E No madeiras Brasil, de lei, de qualidade. De né? lei, não tenha dúvida, entendeu? Então, acho que o pessoal não se preocupava com isso, porque não que passou-se pela cabeça que iria acabar, ou que poderia acabar. Verdade. Isso aí. Né? Então... Hoje temos essa preocupação, mas ainda acontecem uns crimes por aí, né? Senhora, vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece? Começou a aparecer aqueles carunchinhos e tal, e dado aí nesse momento, vamos tratar do restauro disso aí, né? Aproximadamente de 2015 para cá. Então, volta-se a olhar para detectar onde tem que ter mais atenção naquele momento. Então, por exemplo, nessa parte aí do couro aí, olha a qualidade que está essa madeira aí. Está praticamente toda comida, vamos dizer assim, a grosso modo dizendo, né? O inseto xilófago ali, o cupim, já rodou por onde ele queria, ele comeu o que ele queria e não queria, né? Então, vamos retirar essa peça e essas peças aí e colocar novas? Nem sempre é por aí, tá? Nem sempre é por aí. Existe, assim, um bom senso que quando não tem jeito de recuperar, aí sim, não se recupera. Mas também tem que ter o bom senso, tá? De trazer uma peça com as mesmas características de durabilidade, madeira de lei. Aí você tem que encontrar isso aí no mercado. Tá vendo como que é o detalhamento do restauro? Aí eu ainda puxo mais o gancho ainda, por exemplo, para o memorial descritivo. É verdade. E aí você tem que estar atento a mínimos detalhes. Exatamente. Tem que ter todos esses detalhamentos aí em mãos. Porque às vezes, vamos falar dessa peça aqui, ó, tá? Sim. Dependendo da situação, se você tirar aí, escarificar talvez, né, lixar Bom, Paulo, ela 3, 4 centímetros, pode ser que você chegue num ponto de resistência. Isso. Tá? Mas pode ser que você visivelmente não vê que já não é mais os 4, 5 centímetros. Talvez 10, como essa peça que você falou que o cupim atravessou 35 centímetros. Então, assim, é delicado. Sim. Né? E aí a gente se depara no memorial descritivo no tocante ao fato de qual madeira usar. Sim. Porque a gente vê uma compatibilização em determinar, por exemplo, vamos pensar assim, que madeira que é essa, Edmar, por exemplo? Provavelmente é uma braúna. Uma braúna. Provavelmente. Então vamos imaginar... Ou jatobá, alguma coisa próximo disso, tá? Vamos imaginar que seja uma braúna, beleza? Então tá. Aonde que eu encontro braúna hoje? Não tem. A gente não sabe. A gente não sabe. Se encontrar, você tá entendendo a minha linha de raciocínio, Wendel? Então, por exemplo, nós estamos falando de braúna, uma madeira extremamente de lei. Aonde encontrar? Não sei. Isso. Se eu a encontrar, quanto vai custar? Aí já começa a efetivamente, para aquele que está propiciando o restauro, bancando, vamos dizer assim, Isso. inviabiliza. Perfeito? Aí a gente se depara com aquele que quer de qualquer jeito fazer o restauro, que tá ou por A ou por B. Vamos colocar uma madeira parecida ou uma madeira de qualidade inferior. Não pode. É restauro? Não pode. Não pode. Então, por isso que eu falo para vocês que estão nos assistindo, né, que o restauro, além de uma obra normal, tratar-se do memorial descritivo, respeitá-lo mais ainda. Sim. Porque eu tô mudando completamente as características da obra. Não pode. É inadmissível uma situação como essa. Falou tudo, inadmissível. Então, aonde que eu faço, Edmar? Ou você vai, como você já falou, tentar achar isso aí do mercado, e aí o mercado vai cobrar o preço que quiser, porque é peça única, vamos dizer assim. Só eu tenho. Às vezes é assim, né? Nesse caso aí, demos muita sorte, porque
tinha sido demolido um casarão, não sei o porquê lá, né? De uma família lá. Sobrou Braúna. Sobrou Braúna, mas sobrou Braúna e a família Doou. vendeu para a igreja num preço bem acessível. Ficou beleza. Aí sim, vai lá e faz a substituição das peças que não tem jeito mesmo. Agora, Porque aí eu também não posso... Porque aí também eu tenho que tomar um cuidado, porque eu não tenho tanta peça. ué, perfeitamente. Aí, Edmar, puxando esse gancho ainda continuando, é só pra gente seguir essa linha de raciocínio. Vamos imaginar, então, que isso aí dure mais 150 anos, tá, Wendel? Aonde que eu vou achar Braúna depois? Aí que tá o detalhe, hein? Aí lembra que eu toquei agora há pouco na questão da prevenção? Com certeza. Aí hoje nós temos essa consciência. Mas mesmo sendo restauro, eu posso aplicar um material para... Prevenção? Para prevenção, paliativo? Essa é a lógica do restauro. Fez-se o restauro, teve todo aquele trabalho Perfeito. árduo, Sim. porque às vezes você tem um planejamento de restauro, não consegue nem cumprir. Vocês perceberam que planejamento e foco são palavras que o Edmar adora, que eu tô passando a admirar mais ainda, porque sem planejamento e sem foco e sem fé a gente não vai a lugar algum, né, meu amigo? Não vai, não chega lá, tá? Então o que acontece? Aí você passou por todo aquele árduo trabalho, conseguiu realizar o trabalho de restauro, entregou, beleza. Agora você tem que entregar também um material que vai ser o manual da obra, grosseiramente dizendo, e ali vai dizer, por exemplo, quando que você deve fazer uma prevenção, por exemplo, contra insetos xilófagos. Aí lá na descrição do material, por exemplo, posso falar um nome de material aqui? Você pode falar o que você quiser, que eu já veio uma coisa na minha cabeça. Termidor, que é um produto que a gente utiliza muito nas obras para poder fazer a barreira química, por exemplo, do patrimônio ali da edificação. De quanto em quanto tempo? 5 anos. É o máximo. O máximo. Isso. Aí eu vou entrar um pouquinho na NBR 15575, certo, que é de desempenho. E se não faz? Aí que tá a questão. Olha o problema que... Você entendeu onde eu quero chegar? Aí que tá a questão. Por exemplo, nessa edificação aí que a gente está fazendo o restauro nela desde 2015, já tem pessoas ali da própria comunidade que foi inserida ali, né, para poder aprender a arte do restauro, que é uma arte, Sim. né? Eu tô falando do restaurador, aquele mão na massa mesmo, que vai lá, aprende todo o processo. Porque ali vai ficar um legado para a comunidade, né? O padre que está administrando aquela obra ali, por exemplo, a paróquia, o padre, a paróquia fica, o padre vai passar. Vai. E o próximo padre? E será que ele tem aquela aptidão também para esse lado de patrimônio? Embora tenha que levar para ali um que talvez tenha um certo conhecimento, enfim, é uma outra questão. Mas e a comunidade? Ela tem que estar envolvida, por quê? Para cumprir essa questão aí normativa de que você tem que preservar esse patrimônio. Então aí, introduz alguém ali, é uma das formas, né? Introduzir alguém da comunidade para fazer parte do processo de restauro. Para que aquele processo se perpetue. Perpetue. Perfeito. Que aí é uma coisa simples de fazer, tá vendo? Planejamento. Planejamento. Né? Agora, vamos contratar uma empresa de fora, vamos colocar ela aqui para fazer o restauro com toda a equipe de fora, terminou o serviço, fez maravilha, 100%, foi embora todo mundo. Eu sou contra isso. Não dá, ué. Eu sou assim, de verdade. Eu ainda sou, talvez, daquele que... Eu sou meio prata da casa, sabe? Eu costumo dizer. Correto. Meio bairrista, meio regionalista. Eu sou aquele cara que, por exemplo, fideliza. Então, por exemplo, eu corto o cabelo no mesmo lugar, eu costumo abastecer no mesmo lugar. Somos dois. Sabe aquela coisa de ser bem tratado? Sabe? Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, Sim. Eu acho que quando você às vezes contrata... Tô falando tanto para artes sacras, Sim. tanto para restauro. Sim. Quando você contrata, às vezes, uma empresa, não desmerecendo as grandes empresas que devem existir nessa linha de trabalho, mas
eles não conhecem o dia a dia da região ou o dia a dia da paróquia. Isso, perfeitamente. Então, eu particularmente, sou contra. Posso abrir mais um parênteses? Claro, todos. Lembra que você agora há pouco deu a indicação aí do profissional aí? Sim. Que trabalha com a madeira? Sim. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma pessoa, assim, extremamente capacitada, que é a restauradora, mão na massa mesmo. Não fica só na gestão, Sim. não. Ela é mão na massa mesmo, que é a pessoa da Ivani, que é a restauradora dessa igreja lá de Senador Firmino. Ivani do quê? Ivani o quê? Você lembra sobre? Ih, rapaz, depois eu te passo. Depois você me passa? Passo, sim. Desculpa, Ivani, Imagina, fugiu agora. Imagina, dona Ivani. Vamos ver se a gente consegue falar com ela uma hora. Não, pode... Eu vou usar seu nome, posso? Pode, Então, perfeitamente, ótimo. tá? Vou te passar o contato dela. Por favor. Pessoa, assim, super acessível. Falei que é um baita profissional que você me disse, Sim. né? Também pra Ivani, uma baita profissional. Que legal. Excepcional. E tem esse zelo aí que você estava falando agora há pouco, né? Que precisa ter. Ela tem essa vivência lá na comunidade. Ela é uma pessoa que veio de fora, incumbida dessa tarefa, mas ela está vivendo esse restauro lá desde o começo. Ela criou raiz ali, né? Ela Criou raiz, realmente. Isso aí. E é uma pessoa, você que diz que eu sou da humilde, né? Sim. Da minha linha. Ixi, então ela é fantástica. Humilde qualquer tanto, Então ela é fantástica. Então, assim, eles lá estão muito bem servidos nessa questão que você levantou aí, porque é uma preocupação. Não a empresa tenha veio, dúvida. prestou serviço e tal, foi embora e tal. E aí, como é que fica depois? Aí tem essa questão aí que você levantou, normativo. Como é que fazer a prevenção disso aí ao longo do tempo, ao longo dos anos? Vai durar 150 anos? Vai durar até mais. Se tiver todo esse cuidado da prevenção ali, né? Interessante. Edmar, para a gente finalizar, o que você deixaria ou indicaria para aquele aluno que vai ainda sair ou aquele que acabou de sair e talvez nos ouvindo surgiu a vontade da arquitetura sacra e do restauro? O que você pode dar de conselho? O aluno que vai querer explorar esse mercado, né? Exatamente. Aquele que falou assim, cara, gostei disso que o Edmar falou. Eu acho que eu sou como o Edmar, eu quero fazer isso. O que você falaria para ele, Edmar? Bom, se quiser bater um papo comigo também, estou à disposição. Gente, então depois, para quem quiser, me procure. Eu vou passar o contato do Edmar para vocês. E aqueles que nos seguem ou ainda não nos conhecem, unisalesiano.com.br. Nos sigam nas redes sociais, acessem a nossa plataforma para os cursos de arquitetura, engenharia, ciências sociais, humanas. Venha nos conhecer. Venha aqui para o teu prazer. Liga para a gente que a gente vai atender vocês. Edmar, qual que é o seu conselho? E aí, o conselho é o seguinte. Conclui a sua graduação. Perfeito. A empreitada que você já pegou. Foco. Tenha foco nessa empreitada. Foco. A outra empreitada é uma outra etapa, né? Quero especializar em arquitetura sacra, restauro, né? Aí é correr atrás de conhecimento, de preferência, já saia da faculdade com isso em mente, Ok. né? Se puder passar nesse período da faculdade, tiver a oportunidade de passar por um estágio nessa área para realmente constatar ali, tirar a prova. Essa questão do estágio, depois eu vou dar um spoiler que eu vou segurar aqui, que é uma coisa que, né, Wendel? Que eu e o Edmar, só nós, eu, Edmar e o Wendel sabemos. Quem tá nos assistindo vai saber em breve. Coisa boa. Coisa boa. Então, assim, procura já criar essa oportunidade. Porque a gente que cria as nossas oportunidades. Sim, então, o que acontece? Decidiu, é isso mesmo que eu quero, já parte para uma especialização. Perfeito. Esse é o caminho mais curto. Porque hoje a gente vive muito essa questão de encurtar o caminho. Especialização. Ali dentro você vai fazer amizades profissionais. Com certeza. Que vão te levar para um outro patamar. É o network, né? É o network. É um network fantástico. Hoje o segredo da vida profissional é o network. Não tenha dúvida. Não tem outro caminho. Perfeito. Tá? Edmar, pessoal, eu queria agradecer imensamente. Foi um prazer te conhecer, falar com você, arquiteto e urbanista Edmar Clades.
especializado em artes sacras e restauro, uma pessoa de uma extrema humildade, uma extrema simplicidade. Parece que, gente, o Wendel, parece que eu conheço o Edmar há anos, um fácil acesso. Em breve eu vou soltar um spoiler de uma oportunidade que o Edmar vai nos proporcionar, tá? Mas eu vou soltar em breve, eu vou deixar aqui no ar. Edmar Clades, cara, obrigado por você ter nos cedido e por você nos ter, assim, nos dado essa aula que foi hoje, falei, esse bate-papo com você, cara, foi um prazer, obrigado. E esperem que eu vou trazer o Edmar mais pra frente aí numa outra oportunidade que eu já combinei aqui com ele nos bastidores e ele vai vir falar mais ainda pra nós. Esperem, Edmar, obrigado, cara. Olha, eu que agradeço e vou aproveitar o momento aqui, vou ser bem breve. À vontade. O que eu estou fazendo aqui hoje é uma realização de sonho. Imagina, Edmar. Falar da área que eu vivo e que lá em 2001, quando eu fui correr atrás do meu sonho, eu falei para mim mesmo, se eu não me formar um arquiteto, se eu não realizar o meu sonho de ser arquiteto, profissionalmente, mais nada aqui na Terra me interessa. Edmar, eu me sinto lisonjeado, me sinto honrado, me sinto emocionado de poder ter te dado essa oportunidade de você falar da sua história, porque eu percebi o quanto você lutou e o quanto você é guerreiro para chegar. Obrigado, Edmar. Obrigado mesmo. Obrigado eu. Gente, um abração, fiquem com Deus. Abraço, até mais. Tchau, tchau.